Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer as leituras do mês de abril. O mês de abril foi um mês muito bacana para as minhas leituras porque eu consegui cumprir os 2 desafios do Culto Booktuber, então yes! Mês retrasado eu não tinha conseguido cumprir nada e mês passado foi tudo tranquilo, abril foi um mês bem bacana para leituras. Entretanto, eu não consegui pegar Don Quixote para ler, então não vai sair update porque eu não li nada do segundo livro. Vou tentar agora pegar em maio. E também não consegui pegar Os Miseráveis. Não li nada dos Miseráveis, então maio a minha meta de vida é ler. Além dos livros de parceria, Don Quixote e pelo menos terminar ali o primeiro volume da coleção da Kozak Naif, né, da edição da Kozak Naif dos Miseráveis. Essa que é a minha meta de vida para maio. Mas mesmo assim valeu muito a pena porque consegui fazer leituras incríveis no mês de abril. Eu comecei o mês terminando de ler o livro A Cor Púrpura da Alice Walker e esse livro aqui é maravilhoso, é um livro incrível. Agora eu entendo porque as pessoas gostam tanto de A Cor Púrpura, porque é um livro simples, é um livro tranquilo que fala sobre questões super difíceis de uma forma super leve, super branda. Eu falei mais sobre ele na resenha que eu fiz no canal, eu vou deixar o link na descrição e também aqui nos cards. Mas esse livro ele é muito bacana. Essa edição que a José Olímpio fez, né, que eles relançaram esse livro, também tá muito bonita. E o livro, assim, foi um dos livros que entrou pra minha lista de favoritos da vida, porque ele me fez ter visões diferentes de coisas que pra mim não poderiam ter outras visões, sabe? Eram verdades absolutas, e esse livro quebrou com essas supostas verdades absolutas, então eu gostei muito da leitura dele. No mês passado eu li o livro do autor parceiro Justo, que foi o livro Dedo, e Dedo foi uma experiência literária bem diferente pra mim, porque ele escreve mini-contos, o autor escreve mini-contos que são narrativas bem pequenas, e quando eu falo bem pequenas, assim, porque são histórias que se passam em 1, 2 parágrafos, até uma linha, pouquíssimas palavras ele coloca pra fazer essa narrativa. E é uma experiência diferente porque o autor ele não tem muita convenção na hora de escrever, então ele escreve com letras minúsculas, alguns contos não tem pontuação, um conto não tem título, e tudo isso mexe com a tua cabeça e te faz, assim, ter uma experiência diferente para entender a leitura. Eu gostei bastante dos contos e dessa forma também eu consegui perceber que o autor consegue conciliar crítica social, realismo fantástico, ele utiliza a linguagem chula em alguns contos, tudo isso ele coloca nas suas narrativas, mas ele tem uma mensagem voltada para nós hoje, é tipo uma moral da história, cada conto no finalzinho tem uma moral, e eu adorei isso, é uma leitura que eu indico bastante para vocês. Depois do livro Dedo eu tive a minha primeira experiência com o gênero erótico, e assim, eu li pro desafio do Culto Booktuber, porque pra quem não sabe o desafio do Culto Booktuber é um desafio literário criado para tirar os leitores da sua zona de conforto. Eu vou deixar aqui nos cards o link de apresentação se você quiser conferir. O desafio já começou, mas você pode embarcar nele hoje se você quiser, mas eu indico bastante porque vai te fazer ler coisas que você nunca leria na vida. E uma dessas coisas foi ler um livro erótico. Eu comprei e li o livro Elogio da Madraça, do Mário Vargas Llosa, e eu não tenho opinião formada sobre esse livro, sabe? Foi um livro diferente. Não sei dizer até que ponto o livro foi bom, até que ponto ele foi ruim, porque eu não tenho uma opinião formada. Eu acredito que eu vou precisar ler mais livros eróticos. E assim, eu não vejo problema com essa literatura. Eu acredito que ela seja um outro tipo de literatura, eu não vejo problema nela. Só que eu não sei avaliar se ela é boa ou se ela é ruim. Mas eu penso que assim, se ela te fez se sentir bem lendo, se você gostou de ler, ela é boa. Se não gostou, pra você ela não foi boa, ela foi ruim. Então, eu não tenho opinião formada, mas foi uma experiência bem legal. Por causa desse livro, eu tive a curiosidade de conhecer outras obras e é o que eu pretendo fazer. Quero ler outros livros eróticos. Eu li também o livro Os Primeiros Contos de Truman Capote, que é um compilado com alguns contos descobertos recentemente desse grande nome da literatura americana e mundial também. Eu adorei conhecer esse livro, adorei ler esse livro porque eu pude conhecer o Truman Capote no início da sua carreira. Então eu pude perceber que ele é um autor que desde cedo já podia fazer com que a gente esperasse coisas boas dele. Ler esse livro, além de me fazer conhecê-lo, me fez ter curiosidade pelas suas outras obras. Então eu gostei bastante da leitura desse livro, já tem resenha no canal, e eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição. E eu indico muito pra vocês o livro, sério. É uma obra que se você não conhece o Truman, vai ser uma ótima pedida pra começar a ler o autor, e que se você já conhece, é uma ótima pedida também pra relembrar o autor, ou talvez pra conhecer ele em uma escrita um pouco mais amadora, mas mesmo assim vale bastante a pena. Eu concluí a leitura do livro Gênio de Rua, um filme de letras. Faltavam em torno de 200 páginas para terminar essa leitura e eu concluí
no mês de abril, e eu ainda assim não sei dizer o que eu acho dessa obra, porque eu gostei tanto de ler. O autor, ele tem uma escrita tão envolvente que, assim, você não sabe, eu não tenho opinião formada ainda sobre ele, eu preciso digerir ainda a história. A minha única crítica ao livro seria que se passa muita coisa em um tempo muito curto. Quando eu terminei de ler o livro, parecia que dentro da narrativa tinham se passado meses, anos, quando na verdade se passaram 2 semanas. Então pra mim acho que foi a única crítica que eu tive ao livro, que foi questão de se passar muito rápido. Mas ao mesmo tempo eu gostei muito da história. O autor, ele tem uma desenvoltura na linguagem que te faz querer continuar lendo para descobrir o que vai acontecer. Esse livro aqui mistura mistério, um pouco de espiritualidade, de conflitos assim humanos, e eu achei incrível. Logo logo tem resenha para vocês aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Nesse mês eu conheci um dos meus poetas favoritos. Eu conheci ele nesse mês e já tenho assim ele como um dos favoritos da vida, que foi o Augusto dos Anjos. Nesse mês eu li o livro Toda a Poesia, que além dos poemas dele, a gente tem um estudo crítico feito pelo Ferreira Goulart. E assim, apesar do livro falar assim sobre morte, sobre putrefação, sobre cadáveres, vermes, eu gostei muito de conhecer, porque o autor assim, ele foi dito como o poeta da morte, mas faz sentido, sabe? A vida do autor foi muito sofrida, então essa parte meio que autobiográfica conversa com a gente, porque o autor assim, ele tem propriedade para falar sobre aquilo. E apesar da gente não ter vivido talvez coisas tão extremas e assim nojentas até que nem o autor viveu, a gente consegue se sentir próximo dele. Eu consegui me sentir próximo dele em diversas poesias. Tanto é que eu fiz muitas marcações, mas é um poeta incrível. Adorei conhecer o Augusto dos Anjos. Tem uma poesia diferente e tal, mas você precisa conhecer. Eu não sei como dizer pra vocês que ele é bom. Acho que se vocês lerem algumas poesias dele na internet, vocês vão conseguir pegar o que eu tô querendo dizer. E agora o maior livro que eu li nesse mês foi, assim, calhamaço mesmo, que é o livro Amantes, uma história da outra, da historiadora Elizabeth Abbott. Esse livro aqui foi assim uma das leituras mais legais que eu tive nesse ano, assim, de não ficção, porque esse livro vai contar a história das amantes, vai mostrar o contexto social que essas amantes estavam inseridas. Então, além da vida delas, você tem um panorama social, né, um contexto social. E eu gostei muito, assim, porque esse livro ele me propôs diversas perguntas. O livro não responde muitas questões, mas ele propõe diversas reflexões que me fizeram pensar sobre o papel das amantes e também o papel das mulheres na nossa sociedade. Eu fiquei pensando diversas vezes sobre isso. Na resenha do livro também comentei sobre isso. Mas é assim, é um livro inquietante, porque ele te deixa assim algumas pontas soltas, né, algumas questões soltas, que se você começa a pensar, você começa a perceber que uma coisa leva a outra. E assim, no panorama social, o livro é bem bacana. Eu achei um pouco da escrita às vezes arrastada por ter um número muito grande de histórias pra contar, mas mesmo assim valeu bastante a pena. Curti bastante a leitura desse livro e eu indico bastante ela pra vocês também. E o último livro que eu li no mês foi O Vale do Medo, do Arthur Conan Doyle, que é o último romance protagonizado pelo Sherlock Holmes. E nesse livro aqui eu li ele por causa do desafio do Culto Booktuber, de um livro policial de crime ou mistério, e eu adorei ler livros de mistério, adorei ler esse livro, conhecer o Sherlock Holmes, porque eu assisti a série da BBC e eu assisti um filme do Sherlock Holmes, mas eu nunca li nada propriamente dito, e eu adorei, sabe? Gostei muito de ter lido esse livro. Eu acho que é um gênero literário, o mistério, que eu quero me aproximar mais, quero conhecer mais autores, porque eles te fazem assim quebrar a cabeça. Eu me sinto assim na obrigação de tentar descobrir quem cometeu o crime, como que aconteceu, e os plot twists desse livro, né, as reviravoltas desse livro são o tipo de cair o queixo, tu fica assim, what the fuck? Então fica aqui mais um livro que eu indico pra vocês, porque gostei bastante. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo aqui do lado e deixar seu comentário aqui embaixo. Além disso, se você se interessou por alguns desses livros, já tiver resenha deles aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Então se vocês se interessaram, confiram. E é isso, não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!